Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Davi Domingues e quero falar com você sobre o método de interpretação OIA. Se você está vendo esses vídeos, é porque você fez parte ou ainda faz parte de uma turma pequena que nós temos trabalhado para que sejam os novos professores de classe bíblica dominical. E na primeira aula, nós falamos sobre as disciplinas espirituais e sobre um panorama bíblico que é fundamental para que você tenha aí na sua vida para expor o texto bíblico. As disciplinas espirituais, pelo óbvio, é porque você precisa se desenvolver e amadurecer no crescimento espiritual da sua vida para que seja e esteja apto a ensinar outras pessoas. Através da oração, a leitura da palavra, a comunhão, as amizades espirituais, você desenvolve na sua vida um crescimento que vai te capacitando para que a proclamação do Evangelho, por meio do ensino, seja uma coerência na sua vida. E nós falamos também sobre ter um conhecimento amplo do panorama bíblico. Mais do que saber quais são os livros da Bíblia, é necessário que você saiba onde eles estão, qual a categoria deles, em que momento da história foram escritos. Todos esses detalhes que são contextos são importantes para que você saiba da ferramenta da qual você ensina as pessoas à sua volta. Então, nesse segundo momento que nós vamos abordar sobre o método de interpretação, é necessário que as primeiras coisas que nós já tratamos sejam uma prática e uma experiência cada vez mais intensa pela sua vida. Então, desenvolva as suas disciplinas espirituais e busque aprender e cada vez mais ter um conhecimento amplo sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus e a ferramenta pela qual nós ensinamos. Nós não ensinamos o Evangelho por outra palavra, senão as palavras vivas que nós temos nas Escrituras, que são sagradas. O método OIA tem esse nome porque nós estamos olhando o texto. A observação, a interpretação e a aplicação são as três palavras e as três iniciais formam a palavra OIA. E nesse primeiro momento eu quero falar com você sobre a observação, a leitura repetida do texto, uma análise prática e lógica do que nós estamos lendo. Você, na hora que for preparar a sua aula, o seu sermão, a sua devocional para o culto de oração ou para o seu pequeno grupo, é necessário que você tenha alguns processos no seu preparo que facilitem a interpretação para que você encontre o significado fiel do texto. O texto tem um significado. Nós não podemos alterar o que o texto quer dizer. A palavra de Deus já foi revelada a nós. Não está na nossa mão dar significado a ela, mas está na nossa mão buscar o significado que ela já tem. Por isso, esses passos do método OIA vão te ajudar para que você encontre o significado e traga de forma prática e aplicável no seu pequeno grupo, na sua devocional, na sua pregação e na sua aula. A observação, sendo esse primeiro passo, nada mais é do que a leitura repetida do texto, como eu já disse. Então, é pegar o texto que você selecionou e nós chamamos um texto que tem começo, meio e fim de perícope. É a hora que nós vamos selecionar o texto bíblico, identificando onde está sendo iniciado um assunto, onde ele se desenvolve e onde ele termina. A Bíblia, ela tem muitas perícopes. Então, você vai escolher uma e desenvolver a sua aula, a sua pregação, a sua devocional nessa perícope. Nesse período que você seleciona o texto, você vai ler o texto, reler o texto, e você vai desenvolver alguns passos aí que podem te ajudar no processo de interpretação. O primeiro deles é a leitura, a releitura, e eu te aconselho a escrever o texto.
você escrever com a sua mão aquilo que você está lendo. Quase que transferir daqui para cá, da Bíblia para um caderno, para uma folha, um copia e cola, mas esse processo da sua escrita vai te ajudar a entender um pouco melhor o que o autor está querendo dizer. Porque a observação tem esse objetivo. O que o autor está querendo dizer? E aí eu pego a Bíblia, leio, releio, escrevo e vou aproveitar de outros recursos disponíveis que podem me ajudar nesse processo de observação, que são as diferentes traduções. Nós temos várias traduções da Bíblia. Então, eu tenho aqui na mesa uma NVI, uma Thompson, eu tenho uma Nova Almeida atualizada, eu tenho uma NVT, eu tenho uma Almeida revista e corrigida, uma revista e atualizada, eu tenho uma nova tradução da linguagem de hoje, eu tenho várias traduções. E essas traduções, elas carregam o mesmo texto com palavras diferentes. Por isso, ler em diferentes traduções pode nos ajudar a entender o que o autor está querendo dizer. Porque às vezes nos apegamos às palavras e não à intenção do autor. E as traduções podem nos ajudar nisso, de perceber que palavras podem ser alteradas mantendo o mesmo significado. Então, você não precisa adquirir várias versões de Bíblia, apesar de ser bom, porque você tem isso na sua mão. Mas na internet você encontra quase que todas as versões de forma gratuita e que você pode fazer essa análise. Para esse tempo que nós teremos aqui nesses vídeos, eu quero fazer a observação, a interpretação e aplicação do Salmo 23, que é um texto muito conhecido por nós. E no processo de observação, eu venho aqui no Salmo 23 na minha Bíblia e vou ler o Salmo 23, que vai dizer: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de treva e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é o texto do Salmo 23. É isso que o salmista disse. Mas a observação é você pegar uma caneta e não há pecado algum em anotar na sua Bíblia. Você pode não gostar, você só não pode também dizer que é pecado. Mas anote, faça marcas e pontue algumas coisas. O que eu quero pontuar aqui no Salmo 23 é que eu tenho alguns cenários. Eu tenho alguns personagens, eu tenho algumas figuras, eu tenho alguns tempos diferentes que podem me ajudar nos próximos passos de interpretação. Mas a observação é justamente pegar a caneta e anotar, e riscar e sublinhar algumas características do texto. Vou exemplificar. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Então, eu faço perguntas para o texto. O que está sendo dito aqui? Quem está aqui? Eu tenho o Senhor, que é o meu pastor, e de nada terei falta. Quando eu continuo lendo o texto, eu percebo que em verdes pastagens me faz repousar, eu percebo que existe uma ovelha falando do seu pastor. Então, quem escreve é a ovelha. Duas pessoas, a ovelha, quem escreve, anoto isso, e o Senhor, que é o pastor da ovelha. Eu anoto, eu sublinho, eu vou fazendo ligações e vou escrevendo isso num caderno. Então, eu já descobri quem está escrevendo. Quem está escrevendo, no caso aqui, é uma ovelha falando do seu pastor. E qual é o cenário? O cenário é que eu tenho um pastor que faz uma ovelha repousar em verdes pastos e conduz a águas tranquilas.
restaura o vigor, ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o primeiro cenário. Eu fecho aqui essa primeira parte do Salmo, dizendo o que o pastor faz pela ovelha. Porque você leu muito bem e você viu que a ovelha está sofrendo uma ação. O pastor está conduzindo essa ovelha. Mas nós vamos para um segundo cenário, e nesse segundo cenário eu tenho aqui, mesmo quando eu andar por um vale de treva e morte. Então, presta atenção nisso. É importante que você faça essas conexões e que você consiga identificar com a sua leitura e a sua leitura repetidas vezes que os cenários eles mudam, as ações elas são feitas ou elas são recebidas por pessoas diferentes. No primeiro momento do Salmo, quem está fazendo a ação é o pastor. Mas depois a ovelha, ainda na palavra, diz: mesmo quando eu andar, eu, ovelha, agora estou fazendo. O pastor me conduziu ao pasto verde. Só que eu estou indo para um vale de treva e morte. E aí eu tenho: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Então, nesse cenário, o pastor está, mas a ação quem fez foi a ovelha. Isso é observação. Depois eu tenho: preparas uma mesa. Eu estou em outro cenário. Eu não estou mais no pasto verde, eu não estou mais no vale de treva e morte, eu estou agora diante dos meus inimigos em uma mesa, que foi preparada pelo pastor. Então, essa é a observação. Você fazer essas anotações que vão te auxiliar no processo de interpretação. Se você fizer isso, e à medida que você for fazendo isso, a tua leitura do texto bíblico quase que estará condicionada a isso. E é necessário cautela, como eu já disse na aula presencial, que você não faça do seu momento devocional com Deus uma leitura técnica do texto. Mas como nós estamos falando de preparar uma aula, preparar um esboço para uma devocional, uma pregação, um tempo para o pequeno grupo, nós precisamos fazer essa análise sim, porque estamos atrás do significado do texto. Então, na sua devocional, no seu tempo com Deus, a leitura é um processo devocional. Você está atrás do significado do texto, mas você não está se dedicando em técnica somente. Você não está se esvaziando de um momento que você tem com Deus, da sua disciplina com Deus. Mas o preparo da sua aula, da sua devocional, não também está vazia do Espírito Santo. Você não está anulando a ação sobrenatural do Espírito, mas você se dedica de uma maneira lógica e mais técnica, porque você quer encontrar o significado do texto para que as pessoas sejam alcançadas por meio da sua exposição e sejam alcançadas pelo Espírito, que é capaz de transformá-las a partir da palavra que é a revelação. Então, é isso que é a observação. É você mapear o texto. É você fazer anotações, fazer perguntas para o texto. E o próximo passo é a interpretação. No próximo vídeo, você vai entender como essas informações que você anotou podem te ajudar e te auxiliar a encontrar o significado do texto.